está ligadinho conosco aí no canal Jovem Remanescentes APE. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de Deus, se é elevada, não é, respondendo algumas perguntas. Realmente Jesus cravou a lei dos 10 mandamentos na cruz. Está os cristãos desobrigados a viver ou a seguir, esta norma moral de ética que é o caráter de Deus? Então nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre a lei de Deus. Então, sem mais delongas, eu quero ler algumas coisas para você, interessante, que a gente dá início a esse estudo. Lembrando que, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o seu joinha, deixa aí o seu comentário e envie esse vídeo para mais pessoas, para que a palavra de Deus alcance vida. E vamos bater a meta aí de 1000 inscritos, ok? Deixou o seu joinha, ativou o sininho, se inscreveu? Vamos lá para o conteúdo dessa manhã. Não tem como imaginar um mundo sem lei. Você já imaginou um mundo sem lei? Como seria difícil viver? Com lei já é difícil. Imagine um mundo onde não há leis que restringam a violência. Então já começa por aí. Porém, imagine que você tem o seu carro, o seu automóvel, e você está caminhando dentro do seu automóvel em uma rodovia. Você está num passeio e você decide então testar o seu carro e ver o máximo que aquele motor consegue dar. Mas você percebe que não há sinalização ao longo daquela rodovia mostrando que o limite que deve ser transitado ali. Então você logicamente pega o carro e acelera. Porém, o risco de um acidente é muito mais óbvio, porque não há sinalizações. Você pode passar em alta velocidade ali pelo cruzamento e o risco de você bater, colidir com outro carro é um risco muito óbvio. Porém, quando há sinalização, ou seja, quando há leis, o risco de acidente ele se torna muito mais pequeno. Por quê? A pessoa sofrerá um acidente se realmente ela estiver muito distraída ou ela não prestar atenção à lei que está ali, a lei de trânsito, sendo ali revelada pelos sinais de sinalizações. Então, alguns cristãos imaginam que no mundo de Deus ou do Evangelho não existe nenhum tipo de leis. Alguns cristãos acreditam que nós estamos desobrigados de guardar qualquer tipo de lei, porque acreditam que Jesus na cruz pregou ou aboliu a lei dos 10 mandamentos. A vantagem é que todas as leis desse relacionamento que nós temos uns com os outros, ela está norteada, ou seu parâmetro principal é a lei de Deus que está em vigência. Então, o que norteia a lei da física, a lei do relacionamento, o padrão moral e ético é a lei de Deus. E qual lei nós encontramos na Bíblia? Êxodo 21, a partir do capítulo 21 até o capítulo 22, nós encontramos a lei civil. Ela fora criada para que o povo de Israel vivesse em sociedade, o que poderia ser feito e o que deveria ser evitado. Caso alguma pessoa quebrasse alguma lei, ou o que deveria ser feito com ela, como ela deveria ser julgada, essa lei era muito importante, mas ela era uma lei específica. Veja, a lei civil era uma lei específica para o povo de Israel, para aquele tempo. Mas, estudando essas leis, ainda conseguimos aprender alguns princípios para a realidade de hoje. Então, a lei civil, que é a primeira lei que nós encontramos na Bíblia, desde Êxodo 21 até Êxodo 22, é uma lei que norteava aquilo que Israel deveria fazer,
o que Israel não poderia fazer caso alguma pessoa quebrasse a lei, né? Como ela deveria ser tratada, como ela deveria ser julgada. Ela era a lei civil para aquele tempo. Então essa é a lei civil, né, para aquele tempo. Então essa era a lei civil, né, que servia ali para nortear os relacionamentos, como o povo deveria ser julgado, né, dependendo ali do seu crime, né, como uma pessoa deveria ser tratada de acordo com o crime que ela cometeu ou o delito que ela cometeu. Outra lei que nós encontramos, essa segunda lei, ela se encontra em Levítico, desde o capítulo 1 ao capítulo 4. Ela é conhecida na Bíblia como a lei cerimonial. Essa lei era para as cerimônias que havia naquela época, entre elas o sacrifício do tabernáculo ou do santuário. Da mesma maneira, essas leis eram para um momento específico, mas quando nós estudamos ela, aprendemos coisas importantes. Por exemplo, quando nós olhamos para a lei cerimonial, onde se matava um cordeiro, se matava um novilho, nós entendemos e aprendemos com esta lei, que aquele cordeiro, na verdade, ele simbolizava Jesus, né? Quando João Batista viu Jesus descendo ao Rio Jordão, ele disse assim, João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ao analisar a lei cerimonial, nós aprendemos com ela que aquele cordeiro, que aqueles bichos que era morto lá no antigo Israel, era na verdade uma tipologia ou uma simbologia de Cristo, né? Era sombra, porque Jesus era a verdadeira realidade. Então, ao Jesus vir, esta lei também, ela cessa, assim como a lei civil. Porque tem uma palavra aqui que é importante, né, a gente salientar ela, que diz assim, era cerimônia que havia para aquela época, para aquele momento específico da história, entendeu? Então esta lei, assim como a lei civil, ela finda-se em Cristo, porque ela tem aspectos para um tempo, para um povo, para uma época específica. A terceira lei encontramos também em Levítico, mas agora Levítico capítulo 11. E esta lei é chamada de a lei dietética ou lei de saúde. As leis de saúde foram dadas para o povo de Israel há milhares de anos, mas elas ainda são importantes hoje. O objetivo desta lei era orientar o povo sobre o que deveriam comer e o que não deveriam comer, visando a felicidade e o bem-estar do ser humano. Com o interesse de Deus, continha o mesmo. Essas leis ainda são importantes para nós, afinal, o que fazemos mal, ou na verdade o que faz mal lá atrás, continua fazendo mal. E Deus ainda quer que nossa felicidade e o nosso bem-estar. Então, diferente da lei cerimonial e da lei civil, a lei de saúde ela visa o bem-estar do ser humano. Então, Deus se importa com aquilo que nós comemos, Deus se importa que a gente tenha saúde, é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente sirva Ele doente, numa cama de hospital. Então, Deus se importa sim com aquilo que você come, com aquilo que você está tomando, né? Então, Deus se importa com a alimentação. A lei de saúde não foi cravada na cruz, tá bom? Então, as pessoas quando dizem assim, eu posso comer carne de porco, eu posso comer camarão, eu posso comer algumas coisas, né, tomar refrigerante, elas não sabem o que estão dizendo. Na verdade, quando um cristão abre a boca para dizer que ele pode comer carne de porco, comer camarão, comer qualquer fruto do mar, esse cristão ele não tem um conhecimento nenhum da palavra de Deus. Porque se ele tivesse, ele saberia que desde Gênesis até Apocalipse, Deus não permite que o ser humano se alimente de tal alimento, porque esses alimentos eles são nocivos ao nosso corpo, né? Algumas pessoas dizem assim, mas são tão bons. Aquilo que é ruim verdadeiramente é bom. O pecado é ruim, mas ele é agradável para o ser humano, correto?
mas não faz bem. Então Deus proíbe a prática pecaminosa. Você está entendendo? Da mesma forma, Deus proíbe que o ser humano, que o cristão, por exemplo, ele não tome café. Não é permitido para um cristão tomar café, porque o café, há substâncias químicas dentro do café que agridem principalmente o nosso cérebro e outros órgãos do nosso corpo. Assim acontece com refrigerante, com sucos, em pó. Então Deus cuida e Ele tem sim interesse naquilo que a gente se alimenta. Mais para frente nós teremos aqui nesse canal alguns vídeos tratando sobre a questão dietética, da questão de saúde. Falando, a gente vai ler na Bíblia algumas coisas que Deus permite, Deus não permite que o ser humano coma. Primeiro, Deus nunca fez o ser humano para se alimentar do que ele está comendo hoje. Porque aí a idealização natural ou naturalista de Deus, lá no Éden, Deus disse para Adão e Eva: de todo fruto você poderá comer livremente. E Deus criou frutos que davam semente, Deus criou ervas que davam semente, que serviriam para o alimento do ser humano. Então, o ser humano não foi feito, não foi criado para se alimentar do que ele está ingerindo hoje, fazendo ingestão hoje de alguns tipos de alimento que são nocivos ao seu corpo. A última lei que nós encontramos é a lei que está no livro de Êxodo, a partir do verso 3 ao verso 17. Essa lei é conhecida como o Decálogo, é conhecida também como os 10 Mandamentos, ou a lei moral. Essa lei, ela é eterna, ela expressa na verdade o caráter de Deus, e ela é conhecida como os 10 Mandamentos, que foram escritos pelo dedo de Deus, de acordo com Êxodo capítulo 31, versículo 18. Então, essas são as 4 leis que nós temos na Bíblia. Primeira lei, lei civil. Esta lei, ela foi para um tempo, uma época e um povo específico. Segunda lei, lei cerimonial. Esta lei também foi para um tempo, uma época e um povo específico. E a segunda lei, na terceira lei, na verdade, lei dietética ou lei de saúde. Esta lei, assim como a última lei, a lei moral, elas ainda estão em vigor, A lei moral, quero me deter um pouquinho nela agora, é uma lei que não passou, embora alguns cristãos acreditem que esta lei não vale mais, não vale mais. E alguns cristãos dizem assim, a lei dos 10 mandamentos foi escrita por Moisés. Não, Êxodo capítulo 31, versículo 18, confira na sua Bíblia. A palavra de Deus diz que, tendo Deus acabado de falar essas palavras com Moisés no Monte Sinai, deu a ele tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então Deus escreveu a lei e dá a Moisés. Mesmo quando Moisés quebra as tábuas, em Êxodo 34, não é Moisés que escreve novamente, é Deus que escreve a lei novamente, dá a Moisés. E algumas pessoas podem dizer assim, mas lá dizendo que Moisés escreveu integralmente as palavras dessa lei. O que Moisés vai escrever, você encontra em Deuteronômio 34. Moisés escreve o livro da lei enquanto ele está esperando na presença de Deus, Deus escrevendo os 10 mandamentos novamente. E Deus orienta Moisés a escrever um livro da lei, e este livro é o livro de Deuteronômio, ou seja, as penalidades caso o povo novamente transgredisse qualquer dos 10 mandamentos. Mas a lei de Deus nunca passou, a lei de Deus nunca deixou de valer. Outro ponto, que as pessoas falam muito é a questão do 4º mandamento, o sábado. E brevemente nós vamos estar tratando sobre esse assunto. Então não tem por que eu entrar aqui agora com ele, tratando desse assunto agora. Então esses são os 4 tipos de lei. A lei de Deus não deixou de valer, ela vale até hoje, tá certo? Ela é válida ainda. Então é um engano quando as pessoas dizem que a lei de Deus foi para o tempo de Moisés. Elas não conhecem, na verdade, o texto bíblico, não se aprofundaram bastante para conhecer a verdade de Deus, tá certo? Então essas foram as 4 leis que tem na Bíblia. As leis, elas são uma única coisa. Porém, há aspectos desta lei una que são aspectos que
foram limitados, né? Tinham o seu propósito, assim como a lei civil tinha um propósito de organização para o povo de Israel, de penalidade, de retribuir Israel, assim também tinha a lei de Deus, né, para aquele povo, mas ela transfere também para nós. Que você possa ter aprendido. Deixa aí embaixo o seu comentário. Não se esqueça, se inscreva nesse canal e ative aí o sininho de notificação e envie esse vídeo para mais pessoas. Um abraço, eu espero você aqui amanhã.